haveriam homens amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, que, tendo comichões nos ouvidos, não sofrem a sã doutrina, mas amontoam para si doutrinas que a próprio lhe agradam. Ou seja, irmãos, o que importa é que você busque a sua salvação. Porque dinheiro, casa, tudo isso o Senhor ele vai te dar. Tudo isso, como a maior palavra que foi lida aqui, Mateus 6,33. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está preocupado com casa, irmão, vai ficar aqui nessa terra. Você está preocupado com carro, vai ficar aqui também. Se preocupe com a sua salvação. Os discípulos chegaram para Jesus todo feliz, alegre, e falaram assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, estamos muito felizes. Em teu nome os enfermos saem curados, os demônios se sujeitam. O Senhor pega... Não, pera, vamos, vem aqui comigo. Não se alegre se os demônios se sujeitem ou se os enfermos saem curados, mas alegrei na maior vitória. É em teu nome, escrito no livro da vida. Então nessa noite, nessa manhã, nessa manhã, irmão, se o seu nome ainda não está escrito no livro da vida, pensa, porque ele vai escrever. Com certeza ele vai colocar o teu nome lá em cima, escrito com caneta de ouro, que inferno nenhum pode apagar. A Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? Deus abençoe, irmão. A Bíblia diz em Isaías 14:27: se o Senhor estiver com as suas mãos estendidas, quem, pois, fará voltar atrás? Se o Senhor escrever, irmãos, ninguém vai fazer apagar. Diabo nenhum pode fazer você voltar atrás. Só se você quiser, irmãos. Aí você pode voltar. A Bíblia diz que o Senhor nos deu um livre-arbítrio. E o que é muito interessante, irmãos, é que em Efésios, já estou terminando, estou finalizando. Prometo, estou finalizando, 5 minutinhos. Em Efésios, a Bíblia diz: revestivos com toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades e hostes espirituais. E o diabo, irmãos, ele tem trabalhado com hostes espirituais, com uma hierarquia tremenda, satanismo, uma parte de coisa. Mas o que é muito interessante é que em Efésios também, a Bíblia diz que o nome do Senhor está sobre todo nome, e Ele está acima de todo principado e de toda potestade. Isso é só para mostrar, irmãos, a glória do nosso Deus. Porque ao mesmo tempo que Efésios ele fala que nós temos que revestir com a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas, as inteligentes ciladas do diabo, ele mostra que o nosso Deus é totalmente superior, que é totalmente maior. Porque se o nome do Senhor está sobre todo nome, não há ninguém, irmãos, que se compare a um Deus como o nosso. Não há ninguém que possa chegar perto do Deus como o nosso. Não há ninguém que possa fazer o que o nosso Deus faz. Não há ninguém que possa te abençoar como o nosso Deus te abençoa. E o que é muito interessante é que, para finalizar aqui, depois eles começam a perguntar: quem é este que perdoa pecados? Eu me lembro de Pedro, quando chega e fala: Senhor, se é tu mesmo, todo mundo com medo, pensando que é um fantasma. Jesus está vindo lá no meio da madrugada. Ele fala: é um fantasma. Senhor, não temos, sou eu. Aí o Pedro vai e fala: Senhor, se é tudo mesmo, manda-me ter contigo. Todo mundo: não vai. Beleza, Pedro começa a andar no meio da água. Só que a partir do momento que ele ainda está olhando para Jesus, ele não sente medo, ele não sente nada. Ele ainda continua andando sobre a água. A partir do momento que ele começa a olhar para o lado, que ele começa a olhar para a ventania, que ele começa a olhar para o vento forte batendo, aí a Bíblia diz que ele começa a afundar. O segredo, irmãos, é estar na perseverança. Porque o justo, ele vive da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Glória a Deus. Está na perseverança. Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que persevera, irmãos, ele é salvo. E aí, a Bíblia diz que Pedro está olhando para Jesus. Ele começa a sentir o vento forte, ele começa a olhar, e aí a Bíblia diz como ele começa a afundar. Só que Jesus, como ele nunca desampara ninguém, começa a andar de encontro a Pedro. Pega na mão dele, ainda que o Senhor te dê uma palavra de cajado. A Bíblia diz que toda a correção de presente não parece ser de alegria, mas lá na frente produz um peso de glória muito excelente. Irmãos, se você receber uma cajada aqui agora, pode parecer meio duro para você, mas lá na frente é porque o Senhor corrige todo aquele que ama. Se o Senhor te corrigir é porque Ele te ama, irmãos. Se o Senhor corrigiu você, é porque Ele não quer que você se perca com o mundo. E o mais interessante, irmãos, que hoje em dia é difícil ver irmãos que verdadeiro adorem. E por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Porque para adorar, tem que, irmãos, totalmente se renunciar, totalmente se desprender para adorar o Senhor. A Bíblia diz assim:
para que nós possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Pai procura verdadeiros que assim o adorem. Então, voltando aqui, Lucas capítulo 8, que versículo que eu parei? Quem lembra aí? Versículo 46, amém, irmão?